Muito bem, vamos agora falar de esporte aqui na TV Bom Dia com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Vamos botar nos destaques aqui de hoje, Marcão, do esporte aí. No nosso Bom Dia, a gente começa falando de amistoso da seleção brasileira. Isso, hoje o Brasil enfrenta o Peru às 8 horas da noite. A seleção que na semana passada, Leandro, enfrentou a Colômbia, empatou em 2-2. A seleção aí acabou tendo um pouquinho de dificuldades em relação à equipe colombiana. E hoje também aí em relação ao Peru, também pode se sentir aí um pouquinho de dificuldades, principalmente pela maneira do Peru de jogar. Trouxemos como destaque também a Copa do Brasil, porque após 10 anos o Inter retorna a uma final da competição. Lá em 2009, o Inter acabou empatando, né, o segundo jogo com o Corinthians, e como o Corinthians havia vencido o primeiro jogo, o Timão foi campeão em pleno Beira-Rio. Então esse ano o Inter quer fazer a diferença, e daquele time, Leandro, que disputou a final de 2009 contra o Corinthians, tem apenas D'Alessandro no time do Inter atualmente. Então o camisa 10 e capitão aí do Inter busca aí talvez o seu único título que falta no currículo, né, porque apesar dos títulos internacionais do Inter nos últimos anos, a equipe colorada vem aí com algum tempinho sem conquistar um título nacional. Trouxemos como destaque também as gurias coloradas, a equipe sub-18, que aí garantiu uma boa vantagem em relação à semifinal do Campeonato Brasileiro. E em relação ao Grêmio, trouxemos como destaque o Everton. O Everton, que tem aí o artilheiro do Grêmio nesse ano, com 15 gols marcados. E sobre aí essa Everton dependência que o Grêmio tem, né? Porque no domingo foi aí nítido que o Grêmio joga a favor do Cebolinha, e que o Cebolinha faz a diferença em relação ao jogo. Olha, e agora para os repórteres de esporte, né, no teu caso, fica a questão aí de entrar de férias um tempo com o Ipiranga também, porque o time agora dá o tempo na Série C do Campeonato Brasileiro, mas ficou marcado o jogo histórico contra o Confiança, a bela torcida do Ipiranga, né, um show à parte. Um show à parte, né, Leandro? A gente que falava aí que a gente tinha muita expectativa de que após o título na divisão de acesso, a torcida voltasse em peso no Colosso da Lagoa. E foi uma coisa totalmente contrária, né? Então precisou o Ipiranga chegar ao mata-mata para que a torcida pudesse comparecer ao Colosso da Lagoa. A gente percebeu a diferença da torcida no jogo. Tanto que o Ipiranga saiu ganhando, né, em relação ao gol do Paulinho, mas o Confiança foi mais efetivo no seu lance, garantiu o gol, que foi aí o gol da classificação, em uma festa muito bonita lá em Sergipe, Leandro, porque o pessoal fez trio elétrico, o pessoal aí fez uma bela festa lá em Sergipe, e agora fica essa lição pro Ipiranga e para os seus torcedores no ano que vem, para a torcida jogar junto com o Ipiranga, principalmente por causa do Campeonato Gaúcho. Não é porque pode vir Grêmio, pode vir Inter, pode vir Brasil de Pelotas em relação ao gauchão, mas principalmente pela força que o torcedor tem em relação ao Ipiranga, e isso ficou muito claro no sábado. E com aquela vitória há 2 anos do Novo Hamburgo quando campeão gaúcho, se provou, né, que a dupla Grenal não é talvez só a favorita no Campeonato Gaúcho, é um campeonato muito forte, né, de todos os lados, né? Muito o Ipiranga forte, pode brigar e ir lá para cima muito também. forte, e o Novo Hamburgo fez toda a diferença naquele campeonato, porque a equipe não começou muito bem, a equipe começou a ressurgir da parte final para os mata-matas. Vencer Grêmio, vencer Inter, qualquer equipe quer vencer, mas a gente sabe que no Campeonato Gaúcho é muito difícil, principalmente pela diferença de elenco. A folha do Ipiranga hoje é o quê? 80, 70 mil, talvez, não sei. Já a do Grêmio é tipo de milhões, a do Inter é de milhões. Então o Novo Hamburgo garantiu um título muito importante, um título muito merecido. E a gente tem que frisar isso, porque o Campeonato Gaúcho, como tu falou, não é só Grêmio, não é só Inter, mas existe essa soberania que é um tanto quanto injusta. Porque a mesma coisa a gente colocar as gurias coloradas jogar aqui no interior. A gente sabe que o Atlântico Futebol, que o Oriente não tem uma equipe qualificada. Porque Grêmio e Inter têm mais tempo, eles têm um investimento muito maior do que essas outras equipes. Muito bem, vamos falar de outros esportes. Tem destaque do Piscina Clube. Tem, porque agora nessa sexta-feira começa a terceira etapa da Copa Clanel de tênis. Uma etapa aí, Leandro, que pode definir os campeões de cada categoria da temporada desse ano. E também o pessoal que é apaixonado por tênis pode ir ao Piscina Clube, porque tem acesso gratuito e pode ir prestigiar os jogos que acontecem sexta, sábado e também no domingo. Muito bem, vamos falar de futsal, vamos falar do
Atlântico, que acabou perdendo ontem para o Corinthians, jogando lá em Itapera, no último jogo da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. E agora vai enfrentar o Pato Futsal. Vai enfrentar o Pato numa reedição aí, Leandro, das finais Vou botar o site. Da Taça Brasil do ano passado e também da LNF do ano passado, né? O Atlântico, que é freguês do Pato, ali na matéria a gente trouxe aí alguns históricos em relação aos jogos. Marcão, vamos voltar um pouquinho na matéria pra gente ampliar? Porque assim, a gente sabe que desde o ano passado, aí das finais que aconteceram, o Pato se sobressaiu 2 vezes aqui no Caldeirão do Galo. E olha, Leandro, o Pato começou a disputar a Liga Nacional em 2017. Então, no seu 2º ano de participação, já garantiu um dos títulos mais importantes do futsal. Por mérito, o Pato manteve a base campeã do ano passado esse ano. Então, em relação aí a esse confronto, eu acho que o Pato tem um pouquinho mais de vantagem, principalmente em relação ao que vem fazendo nessa competição. Então, aqui nos históricos, Marcão, dá para ampliar um pouquinho mais? Porque ano passado, em relação a Taça Brasil, das edições da Taça Brasil, o Atlântico aí enfrentou o Pato. Vamos achar aqui. Em 7 partidas pela Taça Brasil, foram 4 vitórias do Pato, 2 do Atlântico e 1 empate. E já pela Liga Nacional, as equipes se enfrentaram 5 vezes. 1 vitória do Atlântico, 1 empate e 3 vitórias do Pato. Então o Pato aí tem essa soberania em relação aos confrontos do Atlântico. Marcão, vamos voltar lá para o site da LNF, porque tem outros confrontos decisivos em relação à competição. A CBF vai enfrentar o Joaçaba, o Pato vai enfrentar o Atlântico. Aqui, se não me engano, é o Campo Mourão que vai enfrentar o Jaraguá, o Tubarão que vai enfrentar o Marreco. Temos aqui o confronto paulista aí do Corinthians contra a Intelli, o Joinville que vai enfrentar a Soeva. Aqui é o Magnus e o Copagril. Aqui, Marcão, se não me engano, é o Minas com o Foz. Muito bem, só jogão nós teremos nessas oitavas de finais aí da Liga Nacional de Futsal, né? E pode-se dizer que o Atlântico pegou um dos adversários mais difíceis na competição, né? Pegou um dos adversários mais difíceis e que tá lutando pelo título, né? A gente sabe que, obviamente, aí é um confronto bastante decisivo e, obviamente, se o Atlântico passar, tem grande chance aí de lutar pelo título. Só que o Atlântico, caso o Atlântico venha passar pelo Pato, vai enfrentar o vencedor da ACBF e de Joaçaba. Então vai ter aí mais uma pedreira pela frente. A gente sabe que é muito difícil a Liga Nacional. Ano passado o Atlântico bateu na trave faltando 1 minuto para o fim do jogo. Então a gente sabe que é muito difícil, principalmente pelo que o Atlântico vem fazendo, né? Porque aqui nos bastidores a gente comentou que o Atlântico se desestabiliza quando sofre um gol. Foi assim, tipo, o ano inteiro. Né? O ano inteiro a gente bateu nessa tecla, talvez por alguns erros individuais, talvez por se sentir nervoso, né? Então ontem o Giba também destacou isso após o jogo em entrevista. Ele destacou que agora é preciso manter a calma, jogar da forma que o Atlântico vem jogando, não se desestabilizar e nem se abater com os gols sofridos, porque a pedreira para chegar até a tão sonhada taça vai ser bastante difícil e complicada. Muito bem, vamos para outros destaques do esporte na nossa edição digital, Marcão, porque a gente tem destaques ainda do Rally. Isso, porque agora temos o Brasileiro de Rally, então temos uma matéria aqui em relação a hoje e também em relação ao futebol amador, porque o Juventude aqui venceu e lidera o campeonato regional. E por falar em Juventude, Leandro, ontem o Juventude venceu e está aí na Série B do Campeonato Brasileiro, uma goleada e uma tarefa muito difícil, né? Porque o Juventude caiu ano passado e se levantou esse ano novamente. Então, para uma equipe, logo que é rebaixada, conseguir voltar é muito difícil. Então, aí, parabéns pro pessoal do Juventude, porque foi um belo jogo. Juventude que agora, na próxima fase, vai enfrentar o Náutico e o Confiança enfrenta o Sampaio Correia. É isso? Isso mesmo. Muito bem. São esses destaques do esporte de hoje, Caliandra? São esses. Voltamos amanhã aí com toda a preparação do Inter, que já está lá em Curitiba para o seu primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Valeu, até amanhã. Gente, tá chegando agora a previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje.